Bom, boa noite para todos, é um prazer recebê-los. O nome do meu seminário, o nome geral, é Como Não Compreender Lacan. Porque Lacan tem uma linguagem hermética. Para os novos, porque esse título, né? Claude Lévi-Strauss, grande antropólogo francês, que ajudou Lacan no seu verdadeiro retorno a Freud, né? Assistiu à primeira aula do 11º seminário, que foi na École Normale Supérieure de Paris. Mas Claude Lévi-Strauss dizia que ele era muito complicado, que ele não dava conta de entendê-lo, né? Mas o próprio Freud dizia: eu estou formando psicanalistas. Segundo, não vou simplificar. Terceiro, quem quiser me compreender pode ir embora. Quarto, eu não preciso ser compreendido, eu preciso de ser interpretado. Vocês são, todos que me assistem, ele dizia para os assistentes dele, vocês são meus analistas e eu estou no divã e vocês me interpretam. E outra, eu até comentei com uma pessoa que está presente na sala, uma frase dele, dizendo: quando você ler alguma coisa e compreender, não fique obsessivamente ligado àquilo. Porque pode ser que não seja bem aquilo, pode ser que tenha alguma coisa a mais. Então a obsessão de compreender não é boa. Isso nos volta lá ao período socrático da filosofia, né? Platônico, né? Em que diziam que Sócrates era o homem mais sábio de Atenas porque ele nada sabia, né? Enfim, então o Lacan é uma pessoa bastante ligada ao pensamento antropológico, ao pensamento religioso, ao pensamento filosófico, né? Isso é muito importante. E eu gostaria de dizer aqui umas palavras, para começar, em relação a Ludwig Wittgenstein, o filósofo austríaco que criou a filosofia da linguagem, né? Em que ele dizia que a linguagem resolve todos os problemas psíquicos humanos, mentais, etc., que a linguagem resolve. E que o que a linguagem não resolvesse iria para o campo da filosofia. E nós entendemos que o que a linguagem não resolve vai para o campo da psicanálise. E a psicanálise, no retorno de Lacan a Freud, com a ajuda de Claude Lévi-Strauss, ele introduziu a linguagem, né? Ele introduziu a linguagem, a teoria dos significantes e modernizou bastante a psicanálise, ok? Hoje nós vamos falar, o título que eu dei foi Angústia. Diacronia seria a gente fazer uma viagem sobre a questão da angústia desde a Grécia Antiga na civilização ocidental. A diacronia, como a coisa funcionou ao longo dos tempos, como esse conceito foi sendo usado, manejado, o conceito de angústia. Isso é muito importante. E o logos é o discurso, logos em grego quer dizer discurso, e que seria mais ou menos algo equivalente à razão. O logos seria equivalente à razão. Então a angústia é uma estrutura significante e é também uma estrutura afetiva ligada a afetos e que obviamente precisa da chamada razão, logos em grego, arete, ou a Vernunft em alemão, no pensamento filosófico de Immanuel Kant, né? E a ratio em latim. Então a razão é muito importante para o sujeito humano. O homem, dentro da metáfora de Adão e Eva, o homem e a mulher eram puros, não havia o bem e o mal. Com a queda e com a prática do pecado, eles passaram a viver a questão do bem e do mal.
o bem e o mal, tanto no campo dos pensamentos como no campo dos afetos. Então, a máquina de pensar os pensamentos, que é a razão transcendental, precisa de ser utilizada para administrar também os afetos. Nós temos aqui um texto aqui, Sickness unto Death. Esse livro é um livro do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard. Nós não estamos falando na pronúncia original dinamarquesa, que é muito complexa, o pessoal nem entenderia se eu falasse, né? Então, veja, mas ele foi traduzido para o português, eu não achei em português, como o desespero humano, Mas o livro significa a doença que leva à morte, né? Nesse livro ele põe o episódio de Jesus encontrando Jesus e seus apóstolos encontrando Lázaro. Lázaro estava morto e Jesus disse: não, essa doença não era para matá-lo, né? Essa doença não era para matá-lo. E Jesus diz: Lázaro é nosso amigo. Então Lázaro será ressuscitado. Levanta, Lázaro. E ele levanta. Então, quando ele escreve esse livro, Sickness unto Death, a doença que leva à morte, ele não está falando da morte física, mas da morte psíquica, da morte espiritual, da morte mental, né? E temos aqui um pequeno texto. Em outros seminários nós podemos aprofundar esse pensamento de Søren Kierkegaard, né? E o texto dele é bem interessante. Vamos tentar compreender. The despair in the sickness unto death. O desespero na doença que leva à morte. A morte do sujeito. A morte do ser. Despair is a sickness in the spirit. O desespero ou angústia é a mesma coisa. É uma doença do espírito. In the self. É uma doença no espírito, no eu. And so it may assume a triple form. E poderíamos ter três formas dessa doença. The sickness unto death. A doença que leva à morte do sujeito. Nós temos três tipos. O primeiro tipo, que o Kierkegaard coloca, é in despair at not being conscious of having a self. No desesperado que não tem consciência de ter um eu. Há muita gente que não tem consciência da existência do seu eu, do seu sujeito. E vive a vida inautêntica. Isso nós vamos falar lá na frente. Então tem aquele desesperado que não tem consciência de ter um eu. Despair improperly so called. Desespero impropriamente chamado. Ele não pode ser chamado disso, porque ele não tem consciência de ter um eu. In despair at not willing to be oneself. No desesperado que não quer ter um sujeito, que não quer ter um eu. Não quer ter um eu. Aquele que não tem consciência de ter um eu é o primeiro. O segundo é o que não quer ter um eu. In despair at willing to be oneself. E o desesperado que quer ter um eu. Ele quer ser alguém. Oneself poderia ser alguém, sujeito, eu, traduzido para a língua portuguesa. Então esse é um texto introdutório. Nós vamos voltar ao pensamento de Kierkegaard. Veja que ele levanta, e ele é o primeiro filósofo moderno a levantar a questão da angústia na civilização ocidental, né? Então isso é do livro Sickness unto Death, Kierkegaard, Søren Kierkegaard. A diacronia histórica da angústia. Eu poderia afirmar que a tragédia grega, que foi um marco da religião dionisíaca na Grécia,
porque os festivais dionisíacos começaram na Grécia Antiga e eram financiados por determinados senhores, né, por determinados senhores. Então eu poderia começar dizendo que a angústia estava na tragédia grega, que inicialmente era um ritual religioso, em honra ao deus Dionísio nas festividades dionisíacas, né? E depois passou para um campo mais teatral. Terceiro, quem conhece Édipo Rei de Sófocles e outras obras do grande tragediógrafo grego, sabe em Édipo Rei a angústia que o personagem passa por ela, né? Temos também Antígona, é uma outra tragédia muito famosa, de grande interesse dos filósofos, dos antropólogos, dos psicanalistas no mundo moderno, né? Onde a angústia está ali muito presente, né? Ritualizada, teatralizada e mais arcaicamente. Obviamente eu falei da religião ateniense porque a tragédia é um ritual religioso no início dela. Assim como a missa tem uma certa inspiração, a missa católica tem uma certa inspiração na tragédia grega, de alguma forma, sim. A angústia é bem absorvida. Nós tivemos o período helenístico, depois da queda de Alexandre o Grande. A angústia é bem absorvida na escola filosófica de Zenão de Sítio. É uma escola, o estoicismo, né? O estoicismo foi criado, eu não sei se ele colocou aqui, foi criado no século III a.C., a filosofia estoica, né? A escola filosófica de Zenão de Sítio, que era suportar a angústia, suportar o sofrimento e utilizar alguns instrumentos psíquicos para administrar a vida concreta que as pessoas passaram a ter nesse período helenístico. A rigorosa ética do estoicismo, né? Estoicismo vem da palavra estoá, quer dizer pórtico, né? Onde os estoicos em Atenas se reuniam para discutir as suas ideias filosóficas, né? A aceitação do sofrimento pelo homem é um dos aspectos importantes do estoicismo. A filosofia da estoá, o lugar, né, um pórtico, né, inclui a razão universal. Eles acreditavam numa razão universal. E o logos divino, uma razão divina, um discurso divino, né? Embora Kierkegaard acaba tendo problemas psíquicos graves, quando ele dizia que Deus é silencioso. Ele tinha que acreditar em Deus, mas Deus é silencioso e não fala com a gente, com o homem, né? Então veja, a razão universal e o logos divino, isso era o pensamento dos estoicos, como maneira de neutralizar as paixões. Neutralizar as paixões. A palavra paixão, tão adorada como amor, hoje dos tempos modernos, paixão quer dizer pathos em grego e é doença. Paixão é uma doença. Um homem que diz que está apaixonado por uma mulher, ele está doente. A mulher que está apaixonada por um homem está doente. Na experiência dos analistas, as pessoas que se dizem apaixonadas não ficam juntas. Tudo aquilo acaba. E Platão vai dizer alguma coisa lá na frente, né? Vai dizer alguma coisa. Vemos aí os afetos, bem expressos na tragédia, como nós colocamos, a angústia está lá, sendo neutralizados pela razão universal. As paixões sempre foram... Isso é Platão, né? Eu tô buscando alguma coisa do Fedro, de Platão, em que ele diz que as paixões sempre foram vistas por Platão como patos, como uma doença, as paixões. E até mais modernamente, René Descartes escreve um livro chamado Les Passions de l'Homme, As Paixões da Alma, as paixões como afetos, não como amor, né? Não como amor.
É, isso é importante. As paixões sempre foram vistas por Platão como partos, doença. O amor ou eros em Fedro era um bem-querer controlado pela razão. O amor na Grécia era visto como algo que tinha o controle da razão. E nós temos o controle da razão, porque o amor, o desejo só existe quando rola a castração pelo mestre castrado, né? Quando há uma castração, quando se tira o excesso de pulsão sexual, a pulsão arcaica, que o bebê nasce com ela, né? Se tira o excesso, se cria o objeto que Lacan chama objeto pequeno A, o pequeno outro. Então nós vamos ter o desejo como algo ético, como algo estruturado, como algo que pode ligar duas pessoas. E Lacan dizia uma frase interessante: le désir, c'est le désir du grand autre. O desejo é o desejo do grande outro, o desejo do homem. O grande outro pode se entender como sendo a mãe, no período inicial do nascimento do bebê, que não tem mundo, a mãe cria o mundo, pode ser o pai, os grandes outros. Pode ser o inconsciente, o grande outro, mas não o pequeno outro, né? O inconsciente, o desejo do homem não é o desejo do pequeno outro, mas do grande outro. Pai, mãe, o inconsciente, o sujeito do inconsciente, né? É muito importante que a gente saiba interpretar o que é esse outro, esse grande outro, que é o A, uma barra, o A com um corte, uma barra que é a barra do significante, dentro da linguagem lacaniana. A linguística diacrônica da angústia. Aqui nós vamos ver que essa palavra, ela até mudou pouco nas línguas ocidentais. A gente está falando da civilização ocidental, né? Em grego, a angústia era angor, sensação de estreitamento no tórax, representando a angústia como sintoma do corpo. E era basicamente, é o sintoma mais importante às vezes da angústia. O paciente chega, doutor, estou angustiado, e tem uma pressão no tórax, né? Então daí veio, angor quer dizer estreitamento, a palavra angor, e que deu origem ao fenômeno da angústia, né? No latim nós temos angustus e a angere. Angustus é um substantivo e angere é um verbo, né? No latim. A mesma palavra ficou, né? Temos no alemão Angst. Na obra de Freud ele usa o termo Angst, né? Em inglês, anguish. Temos em francês angoisse, é a mesma palavra, né? Angoisse. No dinamarquês, essa eu acho que eu vou pronunciar certa, em relação aos termos da Dinamarca, angst. É a mesma palavra na língua danesa ou na língua dinamarquesa, né? Italiano é angoscia, é a mesma palavra. Então você vê que a angústia adquiriu um status de pilar importante da civilização mental do homem ocidental. A angústia se diferenciou de todos os outros afetos e tomou uma posição privilegiada na estrutura do sujeito do mundo ocidental. A mesma palavra permanece através de 3 mil anos, vamos dizer, da Grécia arcaica até os tempos atuais, né? Passando pela República Romana e pela romanização da Europa Ocidental. Então veja você que nada mudou, a palavra é a mesma. E é um conceito que só vai adquirindo corpo, adquirindo corporeidade e importância na nossa civilização. O conceito de angústia em Søren Kierkegaard. A pronúncia certa parece que é Kierkegaard, mas a gente costuma falar Kierkegaard, Søren Kierkegaard, um importante filósofo fundador do existencialismo cristão na Dinamarca, né? Søren Kierkegaard,
Ele costumava escrever os livros dele com pseudônimos, heterônimos, né? O Søren Kierkegaard escreveu um livro chamado Conceito de Angústia. É outro, não é esse, é um outro livrinho dele. O Conceito de Angústia. E ele usou o pseudônimo de Johannes Climacus. Johannes é João, né? Johannes Climacus. E escreve duas obras importantes, né? O Conceito de Angústia, que em danês, dinamarquês, é Begrebet Angst, o Conceito de Angústia. Um livro bastante interessante. E esse livro, cujo título em dinamarquês é Sygdommen til Døden. Em inglês é Sickness Until Death, a doença que leva à morte, né, do sujeito, né, não fala. Em português botaram Desespero Humano, o título, a tradução. Mudaram o título completamente, né, na língua portuguesa, mas eu não achei o texto em português. O que é a angústia? É uma substância de afeto e de significantes, porque ela foi agregando significantes ao longo da civilização ocidental, né? E deixou de ser um afeto simples, não é um afeto simples. Tem teorias filosóficas, psicanalíticas, antropológicas em torno da questão da angústia, né? Então nós temos o lado significante e o lado afetivo, o afeto, né? O afeto afeto que quer dizer algo que é uma emoção, que é uma paixão ruim, não é uma paixão boa, né? Aliás, paixão não existe nenhuma boa. Há afetos bons e afetos maus, né? O Baruch Spinoza, o filósofo judeu, um filósofo judeu que viveu em Amsterdã, na Holanda. A família dele vivia na Península Ibérica e emigrou para Amsterdã. E lá ele se dedicou à filosofia, escreveu uma obra seminal, a ética segundo a concepção dos geômetras, né? É a grande obra desse filósofo Baruch Spinoza, judeu. E por causa de seu trabalho filosófico, ele foi excomungado pelas sinagogas de Amsterdã, embora fosse uma república que na época a Holanda fosse uma república em que a liberdade de pensamento era muito grande, mas nas sinagogas não, havia um policiamento muito grande. Ele tinha 24 anos quando ele escreveu a ética, a maneira dos geômetras, e ele é excomungado das sinagogas, em um ritual muito duro, com afetos bastante negativos que os rabinos que o excomungaram jogaram contra ele. E ele dizia uma coisa interessante, que há três afetos fundamentais, fundantes dos outros afetos. Para começar os afetos, ele fala na tristeza, o primeiro, que dá origem a todos os outros afetos ruins. A tristeza é o primeiro. A alegria é o que dá origem aos bons afetos. Os bons afetos. A solidariedade, o amor ao próximo, a caridade, né? Caritas, né? Caritas é uma palavra grega que significa amor também, né? Então nós temos a tristeza, afetos ruins. A alegria, afetos bons. E o desejo, afetos bons. O desejo nós temos na psicanálise e mesmo no judaísmo nós temos os rituais da castração. No judaísmo nós temos a circuncisão, que numa faixa, ao nascer a criança, logo depois do nascimento, a criança é circuncidada, ela é castrada. E isso diminui, vamos dizer, o poder do pênis. E o falo, como sendo uma estrutura simbólica, aparece, né? E essa questão de desaparecer o pênis e aparecer o falo como algo simbólico, eu estou falando no sentido
da lógica lacaniana, que é o real, o simbólico e o imaginário, né? Então, o aparecimento do falo é decorrente da castração. Os pais devem observar o complexo de Édipo de seus filhos. No último seminário foi falado sobre os complexos familiares. E o complexo de Édipo é necessário que todo mundo passe por ele. Os amores infantis em relação aos pais. Mas no momento em que uma criança mostra que está apaixonada sexualmente pelo pai, a menina diz: mamãe, quando eu tiver do seu tamanho, vou me casar com o papai. Então é hora de uma intervenção da figura paterna, dizendo: não, minha filha, você não pode casar com o pai. O pai te ama, mas você vai terá outra personalidade, outra pessoa, que vai casar com você quando você crescer. Então o discurso edipiano dos filhos deve ser escutado pelos pais e haver intervenção. Eu quero dormir com vocês dois. Não, não pode. Porque o papai e a mamãe somos namorados. Você não pode entrar. Só quando você estiver grande que você vai ter um namorado ou uma namorada. Não é isso? Então os pais têm que estar atentos a esses complexos familiares que vão ajudar na estruturação do sujeito e que devem ser trabalhados pela castração. Um pai que não seja sedutor não permitirá que uma fantasia sexual do filho ou da filha por ele continue. Ele não permitirá, né? O Freud, quando perdeu o pai, no fim do século XIX, em 1896, mais ou menos, por aí, ele começa a fazer sua autoanálise com a ajuda de um amigo, Dr. Wilhelm Fliess, um médico alemão, e ele analisa o complexo de Édipo dele, a culpa que ele tinha, a competição que ele tinha com o pai pelo amor da mãe, né? Então ele faz sua autoanálise e nesse luto da perda do pai, ele escreve sua grande obra chamada de Traumdeutung, a interpretação dos sonhos, que é a obra fundadora da psicanálise, onde ele lança a sua primeira teoria do inconsciente, né? O consciente, o pré-consciente, uma barra e o inconsciente. Isso durante o período. Olha a importância de um pai. Na vivência do luto, ele cria a obra seminal, fundacional da psicanálise, e o sujeito de Freud evolui de uma situação edipiana para uma situação não edipiana, castrada, em que ele passa a reconhecer a autoridade do pai, que ele não reconheceu na infância e nem na juventude, e ficou inconscientemente, tanto que ele não viajava para Roma antes da morte do pai, antes dessa análise que ele se submeteu, ele e o amigo ajudando, ele viajava para Roma, ficava a 150 quilômetros, porque Roma era a cidade dos Césares, dos imperadores, dos homens poderosos, e o pai era um homem frágil dentro da visão dele. Então ele não dava conta de visitar Roma. E ele vai a Roma em 1901, depois de sua análise, em que ele resolve os problemas que ele tinha em relação ao seu complexo de Édipo, né? Então vejam vocês, a angústia envolve o sujeito nos desígnios divinos. Isso aqui complica bastante a vida de Kierkegaard. A angústia envolve o sujeito nos desígnios divinos, numa necessidade de ser livre e único. Isso quer dizer que Kierkegaard, que estudou filosofia e teologia, ele se preparava para ser um pastor protestante, né? Um pastor. Mas ele estudou bem, ele fez uma tese de doutorado, que é a ironia direcionada diretamente a Sócrates, né? Mas ele carregava uma carga psíquica pesada do pai, né? O pai morava
no norte da Dinamarca, numa área rural, com 14 anos ele sobe em uma árvore, em alguma coisa alta, e ele grita, urra contra Deus, pragueja Deus por causa da pobreza. Finalmente ele vai para Copenhague, ele se torna um homem riquíssimo, pai de Søren Kierkegaard. Mas acontece que os irmãos dele vão morrendo. E ocorreu que ele é filho de uma empregada do pai. A mãe estava doente para morrer, ele engravida a empregada. E Søren Kierkegaard nasce como filho da empregada. E essa culpa ele carregou, culpas do pai. E ele se tornou uma pessoa profundamente neurótica, né? A leitura, aliás, ele dizia, olha, eu só vivo porque escrevo. Se eu não escrevesse, eu não viveria, eu morreria. Talvez como alguns outros escritores, Kafka também, que tinha um pai tirano, que fez foraclusão do nome do pai, que recusou o pai, escrevia também para viver, né? Ele escrevia para viver. E temos também James Joyce, irlandês, que também tinha um pai complicadíssimo, que ele não aceitou na estrutura simbólica como a representação, que também dizia que a literatura era uma forma de viver, né? Uma forma de se salvar. Então veja, os desígnios divinos, ele tinha que obedecer às ideias de Deus, às ideias da Bíblia, dos textos sagrados, mas ao mesmo tempo ele queria ser único e ser livre. Deus não fala conosco, Deus é silencioso, ele dizia nos textos dele. É um problema, como ser livre, completamente livre e único. Eu não sei se nós encontramos a liberdade total e a unicidade de algum sujeito humano no mundo, porque nós somos ligados a estruturas que nos controlam. É muito difícil. E ele considerava a igreja luterana da Dinamarca muito autoritária, e ele queria se libertar, ser livre, ser único, pensar livremente como ele quisesse. Metapsicologia dos afetos. Voltamos de novo aos afetos. Afecto vem de affectus, do latim, né? Afficere, o verbo em latim. É uma substância emocional do sujeito, podendo ser um afeto bom ou um afeto mau. A ira é um afeto mau, né? A inveja é um afeto mau. A alegria é um afeto bom. A caridade é um afeto bom. O amor, podemos dizer que é um afeto bom. E aí vai, né? O filósofo francês René Descartes, em seu livro Les Passions de l'âme, As Paixões da Alma, paixões é doença, são doenças. Obviamente que ele faz uma concessão e coloca os afetos bons e os afetos maus no seu texto, o René Descartes, né? O criador do argumento cogito ergo sum, penso, logo existo. Existir é pensar o seu ser no mundo, né? Voltando a Hegel, na fenomenologia do espírito, é interessante, eu gosto de relembrar isso. Há uma obra seminal de Hegel, que o homem tem um salto no andar da civilização humana. É uma coisa mais ampla, né? Há um certo ponto em que o homem é um ser para si. É um ser em si, perdão. An sich sein, em alemão. An sich sein. Um ser em si. Onde ele não tem consciência do seu ser no mundo. Não há consciência do ser no mundo. E passa, num dado momento, a um grande salto, em que ele passa a ser um ser an für seine. An sich seine, um ser para si. O homem passou a ter a consciência, né? E da consciência evoluiu para o inconsciente, né? Então esse grande pulo de um ser que existe, mas não sabe que existe,
a um ser que passa a ter consciência de sua existência. E tem uma comparação entre o seu ser e o universo, o mundo, que é uma coisa que deixa o homem um pouco também angustiado e triste, né? E outros, vamos abordar outros aspectos na frente. Os significantes normalmente têm endereço no sujeito, né? Os significantes, nós, quando alguém está fazendo psicanálise, a gente sabe onde é que eles aparecem, né? Mas o afeto é ensandecido, os afetos são enlouquecidos, perdidos na estrutura subjetiva. Isso é uma afirmação de Lacan, ok? O afeto normalmente está fora do circuito da razão. Ele não é da estrutura racional, porque a razão, ratio, Vernunft, né? Logos, eu estou falando em vários idiomas, a razão é um sistema de controle, de autogoverno do sujeito. A razão nos permite ter o nosso autogoverno. Isso é importante. Porque os afetos são, às vezes, altamente perigosos. A ira é a causa de todos as perdas, é a causa de perdas de vida por homicídio, feminicídio. A ira é um afeto perigosíssimo. Então nós temos que aprender a relacionar a razão suficiente, que é citada por Hannah Arendt, razão suficiente, ou a razão transcendental de Kant, do filósofo alemão Immanuel Kant. Essa razão transcendental, que é matemática, tranquila, serena, poderosa, e que constitui a máquina de pensar os pensamentos. Os pensamentos também podem ser maus, mas a máquina de pensar os pensamentos deve pensar os afetos. As pessoas são submetidas radicalmente a determinados afetos destrutivos. Como um exemplo maior é a ira. A ira, o ódio, a raiva, né? Então é importante que isso seja controlado. E a psicanálise precisa de trabalhar estas coisas nos analisando para que eles adquiram um eu. Nós temos o eu moi, o eu cotidiano, isso é Lacan. Temos o eu G, J-E, que é o eu do inconsciente. Temos o sa, o isso, né? Temos o ideal do eu, que é o eu sensor que ajuda a escolher as boas coisas. E temos o super-eu, que é o eu supervisor tirânico, né? Então, muito importante a gente, essa razão, entrar e se relacionar com esse aparelho psíquico para que surja um aparelho psíquico no sujeito chamado eu psicanalítico, né? As pessoas que fazem psicanálise são portadoras de um eu psicanalítico mais tarde, e elas podem analisar os outros, e elas continuam se analisando, e esse eu psicanalítico continua a ajudar na permanência do autogoverno, do governo de si mesmo, para viver bem as situações que nos ocorrem na subjetividade. Estágios existenciais e da existência e da angústia em Kierkegaard. É interessante. Kierkegaard põe 3 estágios da existência humana, né? O estágio estético seria o primeiro, mas nem sempre eles estão nessa ordem, pode mudar. Uma relação de prazer com a existência e com o mundo, né? O segundo estágio é o estágio ético. O assunto assume regras. O sujeito assume regras, normas e moral. Há uma castração ocorre, nós já falamos da castração até no ritual da circuncisão, né, no judaísmo, né? Aumentando o nível de angústia do ser. Nesse momento, esses compromissos castracionais, éticos e morais, né? E temos o estágio religioso, que é o terceiro,
que seria uma relação complexa com Deus, na busca da pura unidade do ser. É difícil, né? Você se entender com Deus, eu estou falando no pensamento de Kierkegaard. Você se entender com Deus que ordena e organiza o mundo e ter um ser único, um ser singular, um ser unitário, um ser que se repita, que não se repita, que seja nós mesmos, né? Deus não fala com o sujeito e é silencioso. Esse é o pensamento de Kierkegaard. Ele vivia um grande conflito entre servir a Deus e servir a si mesmo como sujeito no mundo, né? E por isso ele é considerado o criador do existencialismo numa vertente inicialmente cristã, numa vertente religiosa cristã. A religião, esse estádio religioso não é bem religioso, é um estádio que explode a sua vontade de ser único, de ser singular e etc, né? A angústia do Dasein de Martin Heidegger. Agora nós estamos andando historicamente em relação à angústia. Agora nós vamos ver a angústia em Martin Heidegger, o filósofo alemão da Universidade de Freiburg, que publicou em 1927 ou 27, parece, a obra Sein und Zeit, a obra Ser e Tempo, a sua obra, eu diria, seminal, né? Heidegger reflete sobre os entes do mundo. Como é que é o pensamento de Heidegger? Ele olha e diz, não, os entes é a casa, é a mesa, é o livro, e é o homem e a mulher, claro, né? É o ser humano, são entes. Mas só há um ente que pensa, que é cogitum ergo sum, ergo sum. Só há um ente que pensa, que é o sujeito humano, né? E aí ele deu o nome a esse ente, único ente, as coisas do mundo, pensantes, é o homem que ele deu o título de Dasein, ser aí. Da é aí, Sein é ser. Ser aí ou ser no mundo seria a tradução do Dasein heideggeriano, né? E a angústia ocorre no Dasein heideggeriano no desvelamento, quando você vai tirando o véu do ser, do homem, no reconhecimento do abandono do ser. No Lete. Lete, em grego, é o rio do abandono, mítico do abandono, né? Daí essa palavra vem letalidade, uma série de palavras tem origem em torno do rio Lete, o rio que as pessoas banhavam nele após a morte para perder a memória da vida vivida na Terra, no mundo, né? Então, o Lete, daí vem até a palavra letusa, né, de Lacan, que são as coisas comuns do mundo capitalista, que as pessoas vivem atrás de objetos sem nenhum valor, que são vazios de sentido, né? Então vejam vocês, e o surgimento da aletheia. Aletheia, nós temos a palavra verdade em latim, veritatis, verdade, é uma palavra muito autoritária. E aletheia não, aletheia é verdade, mas você vai desvelando, tirando camadas e vai estruturando a verdade de um dado ente, ou do Dasein, né? Então o surgimento da aletheia no crescimento do Dasein, o ente cogitante e falante que somos nós. Nós somos o Dasein, só os seres humanos são Dasein dentro da filosofia heideggeriana ou na analítica heideggeriana. E a angústia existe, a angústia está lá, por causa dessa capacidade, como nós falamos hegelianamente, de ser consciente, de saber de sua existência, de saber de sua temporalidade e outros aspectos existenciais que nós vamos falar aqui na frente. Anatomia do Dasein heideggeriano. O Dasein, o ser aí, né? A facticidade, né? Que em alemão é Faktizität. E Lacan cunhou o lettre jeté. Ele até separou GT com R, J-E. T-E-R é lançar.
Mas ele botou aqui, letra, o ser lançado. E G quer dizer o eu. O eu inconsciente, o sujeito do inconsciente. O Boá, o L e o I é o eu cotidiano. E o G é o eu do inconsciente. Letra GT, o ser lançado para a morte. A facticidade seria o primeiro elemento da estrutura do Dasein. O segundo é a existencialidade, a existência, que tem uma temporalidade gerida e construída pelo grande outro, pela figura materna, paterna, e depois nós passamos a administrar a nossa própria existencialidade, né? Primeiro pelo grande outro barrado, e depois nós continuamos a andar com a nossa existência. Se algumas coisas não foram bem administradas pelas figuras parentais na infância, nós vamos carregar uma criança problemática dentro de nós. E obviamente isso retornará a repetição em forma de sintomas, né? Então nós podemos perceber se uma criança está sendo bem educada na pedagogia psicanalítica desde a infância, né? O relacionamento da mãe, na Lalang, a partir dos 6 meses, a entrada do pai, a partir do 1 ano e meio, quando nós temos o estágio do espelho de Lacan, que a criança olha-se no espelho e se reconhece como sendo o seu si mesmo, né? E nós temos a decadência. A decadência não é no sentido comum que a gente usa, mas é a palavra alemã der Verfall. Uma vida autêntica e uma vida inautêntica. A vida autêntica é a pessoa que pensa de maneira profunda o seu ser, o seu sujeito. E a vida inautêntica, o seu Dasein. E a vida tem o cogito cartesiano, penso, existo, né? Ou viver no falatório do mundo, que em espanhol se chama habladuria, um falatório sem sentido, né? Um falatório do intelecto. A Hannah Arendt, ela fala, temos 2 níveis de pensamento. Primeiro o intelecto, que são as coisas cotidianas, e temos a razão suficiente, que são as coisas de significado superior em nossas existências. Se nós pensamos de maneira profunda, cogito ergo sum, se nós buscamos a psicanálise, obviamente nós vamos viver uma vida autêntica, né? Uma vida autêntica. Mas se nós ficamos na habladoria do falatório vulgar do mundo, nós vivemos uma vida inautêntica, né? O discurso do cogito ergo sum, ou cogito sum, de Descartes, ajuda a gerenciar a angústia existencial. Então ele realmente foi um filósofo, ele morreu em 1649, depois que ele foi ser professor da rainha Cristina da Suécia, de filosofia. Ele pegou uma pneumonia e morreu no frio da Escandinávia, da Suécia. René Descartes, o grande fundador da filosofia, eu diria, psicanalítica, da filosofia que fala do ser, do sujeito e da existência, né? Trabalho analítico. A psicanálise é o caminho da desconstrução e reconstrução, né? Nós temos da desconstrução daquilo que está errado, se desconstrói e reconstrói, do sujeito com Dasein ou ser no mundo, às vezes mal colocado, como ser pelo discurso das figuras parentais e acontecimentos da família ou do grande outro, né? Que são as figuras parentais. Às vezes tentam acertar, mas às vezes erram muito, ou às vezes não fazem nada, né? Nós temos casos de psicose, de neuroses, né? Neurose obsessiva, histérica, psicose, perversão, né? Estruturas clínicas causadas pela má gestão dos complexos infantis, dos complexos na vida infantil, né? O homem é um ente privilegiado, sim, é um Dasein.
O resto, nada mais é Dasein, ele existe. E os outros objetos do mundo são, os Dasein são. Esse livro ele não existe. Esse computador não existe, mas eu existo, vocês existem. Existem dentro do pensamento de Heidegger, de Martin Heidegger. A angústia do existencialismo francês. Já passamos para a França, né? Na evolução da questão da angústia. Microfone. Então nós estamos passando para a França e o início foi em Kierkegaard, como nós colocamos, continuou com Martin Heidegger, especialmente em sua obra Ser e Tempo, Sein und Zeit, e teve uma grande expressão em Jean-Paul Sartre, filósofo francês, existencialista, L'être et le lien, que foi a sua obra fundamental. Heidegger leu a obra publicada em 1943 por Sartre. Ele leu a obra de Sartre e diz: olha, ele compreendeu mais o que eu escrevi do que eu, disse Martin Heidegger, que Sartre havia compreendido melhor o texto dele de Ser e Tempo, né? Uma coisa colossal. Sartre teve escreveu muito, né? A angústia é um produto. Ele dizia Sartre que a angústia é um produto da liberdade, como atributo do ser. O homem é condenado a ser livre, dizia Sartre, e assim envolver nas escolhas existenciais. Tem que escolher. Isso causa angústia. Uma barreira a ser vencida, as escolhas. Nem sempre nós damos conta de fazer as escolhas. Em cada período da vida nós temos escolhas diferentes, né? E aí nós vivemos como a pedra de Sísifo, né? Sísifo, aquele personagem grego que levava a pedra até o ápice da montanha e voltava. E passou a existência inteira a empurrar uma pedra que ele não conseguia jogar para o outro lado, né? Será que a liberdade existe verdadeiramente? Essa é a pergunta que nós fazemos. Temos Estado, temos as castrações, nós temos muitas coisas que limitam o sujeito. Mas talvez o sujeito seja livre, como o sujeito desejante, por aquele que passou pela castração do excesso de pulsão sexual e tem uma sexualidade civilizada, que é o desejo como sendo uma estrutura ética. Isso talvez torne o homem realmente livre, né? A castração. Outras fontes de angústia, nós temos a castração pelo maître châté, a castração pelo maître, estou repetindo, coisas que eu falei antes, a castração pelo mestre castrado, maître châté em francês, que leva ao desejo, né? É o que acabei de dizer. O homem que desejante, ele é livre. Agora, o homem que vive do gozo, a não castração e a persistência do gozo, do excesso de pulsão sexual, la jouissance, ele não é livre, ele está numa estrutura psicopatológica, né? O sujeito nasce com o bebê. O sujeito nasce com o bebê? Não, o bebê nasce com uma página branca. E a mãe, com a Lalang, vai construir um sujeito para esse bebê, né? Que é o grande outro inicial, que funciona, o pai não funciona, até os 4 meses ou até os 6 meses, é a mãe que realmente construirá uma estrutura linguística que Lacan deu o nome de Lalang, Lalang, né? Enfim, o sujeito é uma construção com o ser no mundo, que pode ser um movimento bom ou mau. As figuras parentais podem ter agido bem ou agido de maneira errada. Por isso que na França eles se preocupam muito com a orientação dos pais e ver as crianças por psicanalistas, né, nas chamadas casas verdes. Isso é bastante difundido na França. E aqui eu vou ler um texto de Lacan. O Lacan fala tradicionalmente, é um texto deste livro, do livro 10, A Angústia, L'Angoisse.
Com efeito, a questão é, antes, explicar a que título podemos falar da angústia, quando reunimos nessa mesma rubrica experiências tão diversificadas, né? Lacan está dizendo, como é que nós vamos falar da angústia se na rubrica da angústia nós temos experiências tão diversas, né? Como psicanalistas. Quanto a angústia em que podemos introduzir-nos em seguida a uma dada meditação guiada por Kierkegaard. Lacan cita Kierkegaard aqui, né? Que nós já falamos dele, o conceito de angústia, a doença que leva à morte, né? Livros importantes sobre a angústia. A angústia paranormal. Paranormal seria a angústia que não é uma angústia suportável, né? Ou até francamente patológica, uma angústia patológica que pode apossar-se de nós num dado momento. Subitamente podemos ser apossados de uma angústia patológica. Nós temos que ver quais significantes estão relacionados com essa angústia patológica, sendo nós mesmos os sujeitos de uma experiência mais ou menos situável em termos psicopatológicos. Nós mesmos, ele mesmo, o próprio Lacan, os seus alunos, as pessoas, nós que estamos lendo aqui, poderemos estar envolvidos em uma angústia de nível psicopatológico. A angústia que é aquela com que lidamos em nossos neuróticos, né? Os neuróticos, os histéricos, os neuróticos obsessivos, compulsivos, os fóbicos e os neuróticos existenciais, né? Material comum da nossa experiência, os neuróticos, né? Está dizendo Lacan aqui. E também a angústia que podemos descrever e localizar no princípio de uma experiência mais periférica. Ele está falando das patologias menos rotineiras, né? E para nós, como a do perverso, né? O perverso, nem sempre o perverso tem angústia, mas ele pode ser acometido de angústia. Por exemplo, ou até o psicótico, né? O esquizofrênico, o portador da esquizofrenia, ou de uma crise psicótica aguda, ou de um transtorno bipolar psicótico, né? Mas, de um modo geral, nós dividimos as estruturas clínicas na psicanálise em estrutura neurótica, estrutura perversa e estrutura psicótica. E temos o autismo que corre de lá, ok? Então foi um prazer falar com vocês e vamos dialogar, trocar ideias neste momento. Obrigado. Foi uma honra vocês terem me ouvido, a paciência de me ouvir, e eu vim aqui para dizer alguma coisa, trazer alguma coisa, ok? Muito obrigado.